Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar nesse momento início a mais uma aula, a nossa terceira aula desta nossa disciplina, deste nosso material e, na verdade, a primeira aula da segunda parte dele. A partir de agora falaremos sobre a doutrina da salvação. Aqui está, soteriologia. Antes nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor a sua bênção por essa aula, e como anunciei em off, nós vamos estar levantando também um clamor pela vida do Vivaldo, e eu peço a você que está aqui, que ore junto comigo, você que está em casa, que nos acompanhe, nós vamos estar orando, vamos apresentar a vida deste homem, deste servo, que recebeu um livramento, para que Deus continue o abençoando, o guardando e o protegendo. Oremos. Querido Deus e Pai, nesta noite nós te glorificamos pelo dom da vida, pelo privilégio de estar na tua casa e aqui desfrutar da comunhão com os teus filhos e também poder desfrutar do conhecimento da tua palavra. Ó Deus, aproveitamos este momento de oração e de clamor para apresentar a Ti a vida do Vivaldo, a quem pela Tua graça e misericórdia recebeu um tão grande livramento. Mas nós cremos que o Deus que o livrou e o protegeu é o Deus que há de abençoá-lo nesse processo de recuperação, de restauração. Então, vá de encontro a ele, ó Pai, dos médicos que estão sobre ele ali operando, fazendo estas cirurgias, que tudo corra bem, para a glória e honra do Teu nome, que ele se recupere e retorne ao seio da sua família, restabelecido, para a glória e honra do nome do Senhor. Também, ó Pai, apresentamos as nossas vidas, a aula desta noite, pedindo a Tua direção, a Tua bênção, em tudo aquilo que formos falar, ouvir e aprender, que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Assim clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, já tome aí o seu material. Se a sua página está coordenada com a minha, do material que tenho, é a página de número 28, a introdução do capítulo, ou melhor, dessa parte do nosso material, como já antecipei, soteriologia. Nosso material está dividido em duas disciplinas da teologia sistemática, as quais são a hamartiologia, a saber, a doutrina do pecado, doutrina essa estudada em 2 aulas, e a partir de agora, então, nós viramos a chave e passaremos a estudar a soteriologia, já antecipo, todos sabem, é a doutrina da salvação. Falaremos desta disciplina em 3 aulas. É claro, sempre a soteriologia deve ser mais estudada do que a hamartiologia, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então já falamos muito sobre pecado, nós temos que falar mais sobre salvação. 2 aulas sobre pecado já está mais do que suficiente. Vamos agora dedicar 3 aulas a esta tão importante, empolgante, necessária, fundamental disciplina para as nossas vidas e para o desenvolvimento do nosso ministério, né? Fomos chamados para levar a mensagem da salvação. Então devemos nos aplicar mais profundamente possível a ela. Aí está o texto áureo, está aqui no slide, está aí no seu material, Efésios 2, 28, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o texto áureo da soteriologia, que já temos aí na sequência a sua definição. O termo soteriologia deriva de 2 vocábulos da língua grega. Nós já sabemos tratar-se da língua do Novo Testamento. As palavras aí estão, sotéria e logia. A primeira palavra tem o seu significado salvação, livramento, libertação, e a segunda palavra já é também extremamente conhecida de todos nós, logia é estudo, é tratado, é doutrina. Daí temos que soteriologia significa estudo acerca da salvação. A salvação preparada para o mundo perdido
nasceu no coração amoroso de Deus. Por isso, a multidão salva, vestida de vestes brancas, cantará nos céus: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono. Apocalipse, capítulo 7, versículo 10. Assim, Deus é a origem da nossa salvação. Nós vamos abordar muito esta verdade, que por mais cristalina que seja, nunca é demais lançar mais luz sobre ela, realçá-la ainda mais, enfatizá-la ainda mais. A salvação, ela se origina em Deus. Por que que eu estou ratificando esta verdade? E nós vamos ampliar e aprofundar esse assunto, para que não caiamos aí na armadilha de sequer imaginar que a salvação ela é resultado de algum mérito humano, que exista no ser humano algo que lhe faça ser digno e merecedor da salvação. O ser humano, a única coisa que ele fez foi pecar e ser merecedor da perdição. Mas o Deus que foi ofendido pelo pecado do homem, na sua graça, bondade e infinita misericórdia, preparou para o homem que o ofendeu com o pecado, mas esse Deus amoroso, repito, misericordioso e extremamente bondoso, preparou também a salvação para o homem pecador. Nós vamos, repito aqui, nós vamos desdobrar bastante textos, versículos e aplicações acerca desta verdade. Deus é a origem da nossa salvação. No dia da queda do homem, Deus prometeu enviar um Salvador. Ele disse a respeito da semente da mulher: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Aí o cumprimento da promessa da semente da mulher. A promessa cumpriu-se literalmente, sendo uma expressão do amor divino. E aí segue-se o texto áureo da Bíblia Sagrada, não é, irmão? O texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de seguirmos, vamos aí já aos primeiros slides e algumas informações importantes iniciais aqui. Começando por alguns significados de salvação, de soteria, alguns significados. Coloquei aqui 7, pelo menos, 7 significados. Primeiro deles, ato ou efeito de salvar. O que é salvação? É o ato ou o efeito de salvar. Nós vamos estudar esses dois pontos, o ato e os efeitos desse ato, as consequências do ato da salvação. Segundo significado, salvação, tirar ou livrar da ruína, ou ainda livrar do perigo real, do perigo eminente. Terceiro, conservar, guardar, manter. É aquela expressão que nós dizemos, está mantido a salvo, guardado, protegido, livre de algum dano, livre de alguma perda. Então, conservado, guardado, mantido a salvo. Ainda defender, preservar, poupar, tudo aqui significado da palavra grega soteria, salvação. Ainda em quinto lugar, livrar da morte. Salvação, portanto, significa um livramento da morte. Qual morte? Nós vamos ver. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Ainda, já falei dela aqui, a morte eterna, sexto, que é livrar das penas do inferno, ou seja, o juízo eterno, resultado da morte espiritual e da morte eterna, o inferno. Finalmente, temos como significado para a salvação, livrar de um risco iminente, um risco que está
a ponto de acontecer, alguém à beira do precipício, quase caindo, e de repente ele foi salvo, ele foi protegido, ele foi livre de um risco iminente, de morte, de destruição, etc. Então, vamos lá. Salvação, vamos voltar a nos lembrar esse assunto que nós já o abordamos em outras disciplinas, já falamos sobre ele em teontologia, lá na doutrina de Deus, falamos sobre ele na cristologia, claro, Jesus é o Salvador, então lá falamos sobre a salvação em Jesus, falamos também, quando tratamos já um pouco lá da antropologia, a necessidade do homem, após o pecado da redenção, mas nós precisamos sempre voltar a esses conceitos para que fiquem cada vez mais fixados na nossa mente, conhecimento e no nosso coração. A salvação não foi um arranjo de última hora. A salvação não foi um projeto adaptado após a queda. Deus criou o homem, o pôs no ambiente que havia criado anteriormente para ali colocar o homem, mas Deus, em sua plena e perfeita onisciência, um atributo exclusivo seu, da divindade, sabia que o homem haveria de errar o alvo, cometer o pecado. E também sabia que o homem não tinha condições de resolver este problema que ele geraria quando pecasse. Então, este Deus já preparou, o nosso Deus preparou a salvação. A salvação é um projeto que nasce antes do pecado. Ou seja, olha como é que o nosso Deus é tremendo. Deus cria o homem, este homem haveria de pecar, mas antes do homem ser criado, e consequentemente antes deste homem pecar, a salvação já estava preparada. Não é à toa ou não é por acaso que lemos na Bíblia Sagrada a referência a Jesus, o Salvador, como o Cordeiro que foi morto, quando? Antes da fundação do mundo. O mundo não havia sido fundado. Se não havia sido o mundo fundado, o homem também não havia sido criado, porque o homem foi criado no 6º dia dos atos da criação. Se o homem não tinha sido criado, não tinha pecado, mas o Cordeiro já havia sido morto. O Salvador já existia. A salvação, que é por intermédio da morte, do derramamento do sangue do Cordeiro, já era uma realidade na eternidade. Mas precisava esperar acontecer o tempo chamado plenitude dos tempos, para que ele se consumasse. Quando chega a plenitude dos tempos é quando o tempo do homem se encontra com o tempo de Deus, o Cronos e o Kairos, o momento exato, especial, eternamente preparado. Então, quando há esse encontro, plenitude dos tempos, então Deus enviou seu filho, nascido de mulher, como havia prometido lá no Éden, após a queda, que haveria de nascer um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Este é o Salvador, este é o reconciliador, este é o reconector, o que nos religa a Deus, o que nos reconecta a Deus. Então, Deus estava, diz Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que em Cristo Deus estava reconciliando com ele o mundo. Então, vejam bem, o pecado que nós estudamos nas 2 quartas-feiras anteriores, tem como efeito, um dos seus efeitos, nós vimos pelo menos 10 efeitos, consequências do pecado, e uma dessas consequências, efeitos do pecado, é justamente o afastamento entre Deus e o homem. Eu gosto de usar essa analogia aqui, deixa eu usar, vamos lá. Esse é aquele apresentador, né, que nem está mais, eu acho, na TV aí, mas vamos lá. De um lado aqui está o homem, do outro lado aqui está Deus. Estavam assim, em perfeita comunhão.
entrelaçados, íntimos, interligados. Por que eu coloquei o microfone aqui? O microfone é o pecado. O pecado entrou no meio aqui, fez essa divisão. O pecado fez essa separação. E, à medida que o pecado vai se ampliando, é como se o microfone fosse ganhando corpo, forma, essa separação ela vai se intensificando, vai afastando. Mas perceba, Deus mantém-se no seu lugar. O homem é que vai se afastando, o pecado vai levando ele para cada vez mais longe, para cada vez mais distante de Deus. Deus mantém-se no seu lugar. Pausa aqui nessa minha imaginação de pregador e professor, se não for fértil, né, irmão? Então, pausa aqui nessa minha aplicação, para voltarmos ao episódio real lá do Éden. O que aconteceu lá? Falamos semana passada. Como é que se dava essa perfeita harmonia, essa perfeita comunhão? Como isso era manifestado na prática, com a presença de Deus todos os dias ali na viração do dia para ter aquele relacionamento. Na viração do dia, Deus ia lá receber o culto. E eu expliquei semana passada, quem não esteve ou não assistiu a aula precisa fazê-lo. Se dava o culto, era o relacionamento entre Deus e Adão, ali Adão comunicando a Deus que estava fazendo tudo o que Deus lhe ordenou a fazer, e esse era o culto, era a obediência. Assim Deus era adorado. Então havia essa comunhão. No dia em que Adão pecou, Deus veio para o culto. O Adão é que fugiu de casa. Deus chegou na casa de Adão e cadê o Adão? Fugiu de casa, foi se esconder no meio das árvores, foi se esconder lá em algum lugar. E Deus perguntou, eu já expliquei o porquê também dessa pergunta, é um ponto de contato, oportunidade para que o homem se manifeste e confesse seu pecado. Adão, onde estás? De repente, Adão surge lá, diferente, vestido de folha de figueira, dizendo que se escondeu em razão de ter sido acometido de um sentimento que até então ele não conhecia, o medo. Temor aqui é medo mesmo. Ouvi a tua voz e temi, tive medo, me escondi, e quando resolveu aparecer, ali coberto com folhas de figueira, porque eu percebi que estava nu. Também já falamos sobre essa nudez. Não tem a ver com uma nudez literal apenas, mas a nudez da perda das vestes espirituais que conferiam a Adão e Eva a possibilidade de estar na presença de Deus sem qualquer dificuldade. Então, o pecado entrou em cena e provoca esse afastamento. Adão tenta se reaproximar, preste bem atenção, Adão tenta se reaproximar, tendo sido procurado por Deus. Deus está lá. Adão, onde tu estás? Então, Adão tenta se reaproximar de Deus, promovendo para si uma atitude que ele imaginava que poderia produzir reconciliação. Qual foi essa atitude? A vestimenta confeccionada com as folhas de figueira. Esta é a tentativa humana de reconciliar com Deus. Mas não dá para reconciliar com Deus. Você lê novamente aí o final do segundo parágrafo, eu destaquei: Deus é a origem da nossa salvação. Deus é o provedor da nossa salvação. Deus é aquele quem nos dá o único meio de salvação. E por salvação, entenda aqui, reconciliação, livramento da morte, das penas do inferno, dos riscos iminentes, tudo isso daqui. Então, reconciliação. Salvação é reconciliação. É retomada da comunhão perfeita. Adão tentou. Adão é o símbolo da humanidade que tenta se reconciliar com Deus à sua maneira, através das folhas de figueira. Só que não tem como reconciliar com Deus à maneira humana. A maneira humana só dá para se afastar. Para se reconciliar, tem que ser à maneira de Deus, da forma que Deus estabeleceu.
E como é que Deus provê, então, para Adão, ali no Éden mesmo, um meio de reconciliação? Deus providencia para Adão e Eva vestes através da pele de um animal, muito provavelmente um cordeiro. Se este cordeiro providenciou a sua pele para que Adão e Eva fossem cobertos, logo este cordeiro foi morto, foi sacrificado. Se não foi nem Adão e nem Eva quem o sacrificou, fica claro que foi Deus que sacrifica o cordeiro para providenciar as vestes, para que Adão e Eva retomem a comunhão com ele. Mais uma vez, temos aqui um tipo perfeito de Cristo. Cristo, o reconciliador. Cristo, aquele que reconecta. Então, voltando aqui, eu tinha fechado rapidinho um parênteses, voltamos a ele. Se o pecado, o pecado é o microfone, fez esse afastamento, então Cristo é aquele que vem, perceba, deixa eu ver se eu encontro aqui, vai isso aqui mesmo, a gente vai ter que terminar esse teatro assim. Olha como é que era na antiga aliança. Na antiga aliança era assim, ó. O microfone é o pecado, hein? Olha como é que era na antiga aliança. Tentando esconder ele, não é? É o tal do cobrir o pecado, não é? Mas ele está aqui. Aqueles sacrifícios da antiga aliança cobriam o pecado. Só que Deus, na plenitude dos tempos, envia Jesus, que é apresentado como João Batista, como o Cordeiro de Deus que faz o quê? Aqui, ó. Não esconde, ele tira. E aí agora a reconciliação, não tem mais nada entre Deus e o homem que impeça de que a reconciliação se restabeleça, né? Que a comunhão se restabeleça, melhor dizendo aqui. Se havia o pecado, que a antiga aliança apenas o cobria, mas ele estava ali, Cristo o tira. Como é que Cristo tira? Nós vamos ver, é claro. Tira como? Leva sobre ele. Esse tirar aqui não é tirar, ó, levando sobre ele lá na cruz. Ele leva sobre ele. E aí tira de nós e põe sobre ele. A gente vai ver bem isso daqui. Então, a morte na cruz foi tremenda. Tanto para Jesus quanto para Deus. Por quê? Porque foi o seu grande amor, estou falando do amor de Deus, que está pagando o sacrifício. E a sua justiça, quem recebe o preço de sangue pago por Jesus. Vamos entender isso daqui. O que está acontecendo aqui, eu gosto de fazer também essa, de alguma maneira, essa teatralização. Esse teatro, melhorou, né? Fazer assim, essa imagem, assim, para a gente trabalhar a nossa imagem, a nossa imaginação. O que está acontecendo é o seguinte: Deus não vai fingir que o pecado não existe. Não. Deus é justo. Fingir que o pecado não existe. Não, Deus não finge que o pecado não existe. O que acontece é que o pecado exige que a justiça de Deus entre em ação e puna o pecado. E só há uma punição para o pecado. Qual é o salário do pecado? E a justiça de Deus exige isso. Não tem como burlar a justiça de Deus. Deus não é um juiz injusto. Só que há um conflito aí, porque esse mesmo Deus que é justiça é amor. E como é que o amor de Deus satisfaz a justiça de Deus? A justiça está exigindo a morte. O amor de Deus quer a reconciliação. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama. Então, como é que a justiça de Deus é satisfeita pelo amor de Deus? Parece até que é pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é um jargão, não. Deus vai tomar uma atitude das mais drásticas que nós podemos imaginar no universo, irmão. É porque é difícil a mente humana chegar a esse nível. É difícil mesmo. Diria impossível a gente conseguir chegar ao nível de compreensão do que Deus está fazendo. Deus simplesmente está
esvaziando o céu da sua maior riqueza. Está tirando do céu o seu maior tesouro, de maior valor, o seu filho. Ele não está tirando do céu um anjo, um serafim, um querubim, o arcanjo, o Miguel. Ele está esvaziando o céu da sua maior glória. O céu está ficando temporariamente esvaziado da sua maior glória. Por quê? Porque aquele que estava sentado no trono, eternamente recebendo a glória, está vindo à terra para assumir a cruz. O amor de Deus está fazendo isso. Nós vamos esvaziar o céu. Temporariamente ele vai ficar esvaziado da sua maior glória. Eu vou esvaziar o céu do meu maior tesouro, o que eu mais amo. Qual é o que você poderia ter que mais ama senão o filho? É o que Deus está fazendo. Deus amou o mundo de tal maneira que esvaziou o céu da sua maior glória. Deu o seu filho. Entregou o seu filho. E aí agora é o Filho de Deus quem vai morrer. E uma vez que o Filho de Deus morre, a justiça de Deus é satisfeita. Então, o amor de Deus promove o sacrifício do seu próprio Filho. A gente tentar considerar isso assim de uma forma muito rasa, muito rasteira. Vamos falar de coisas que para nós têm valor, mas comparado ao Filho de Deus, para Deus, o céu, a eternidade, não tem como comparar, mas a nossa mente alcança quando a gente fala de valores terrenos, talvez. Então, imagine você, eu, qualquer de nós. Vamos imaginar, hipoteticamente, se isso aqui que eu vou dizer, isso acontece. Tente imaginar se isso acontece. Você, eu ou qualquer um de nós, contrairmos aí, por alguma razão, sei lá qual, uma dívida com uma instituição financeira, uma instituição bancária, uma dívida aí de 10 milhões de reais. Eu penso que para mim essa dívida seria impagável. Não sei se para algum dos irmãos seria uma dívida aí fácil de quitar. Eu penso que para mim seria impagável, uma dívida de 10, para mim, mas se para você não é, no final a gente precisa conversar. Eu tenho uns boletos aí que eu quero te entregar. Não, mas enfim, vamos voltar aqui. E aí, você começa a ser o tempo todo acionado pelo gerente do banco. 24 horas, de madrugada, de dia, manda carta, WhatsApp, te liga, oficial de justiça, 10 milhões. E aí, de repente, você recebe uma ligação, não do gerente do banco te cobrando, mas do dono do banco, o dono da instituição. E ele simplesmente quer saber o número da sua conta. Aí você, meu Deus, o dono do banco quer o número da minha conta, para quê? Só me dá o número da sua conta. Aí você dá. E aí, para sua surpresa, o dono do banco deposita na sua conta 10 milhões de reais para cobrir o saldo da dívida que você tem com o banco. E aí, de repente, não tem mais dívida, foi sanado. Isso acontece todo dia, não acontece? Donos de banco depositando dinheiro na conta de clientes que estão em débito, acontece todo dia, né? E 10 milhões, irmão, para qualquer um de nós, aqui sem demérito aqui, mas dadas as nossas restrições financeiras, vamos convir, né? Mas isso é muito pouco, falando-se em comparação a Jesus. O que Deus está fazendo é, a dívida que vocês têm, se vocês juntarem todas as riquezas do planeta Terra, não será suficiente para pagar a dívida de um único ser humano. Para o resgate da alma de um único ser humano. Se você juntar todo o ouro, prata, diamantes, todos os bilhões de dólares e euro que seja lá, você não conseguirá quitar a dívida de um único ser humano. Uma única alma não poderá ser resgatada. E aí o que Deus faz? Deus então entrega o seu maior tesouro, e o sangue dele é poderoso para salvar, irmão, o mundo inteiro. Se agora, nesse exato momento, os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra quiser reconhecer Jesus como Salvador, os pecados desses 7 bilhões de habitantes do mundo inteiro agora simplesmente são purificados por esse sangue. É poderoso para tal.
Por isso que Pedro diz, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não com prata e nem com ouro, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. É esse sangue. Então o amor de Deus providenciou a salvação, irmãos. É uma obra de Deus. O que os homens fazem? A folha de figueira. É o homem dizendo, eu quero ser salvo. Mas não quero ser salvo através de Jesus. Quero ser salvo através de Maria. Quero ser salvo através de José. Quero ser salvo através de João, de Pedro, de Maomé, de Buda, de Allan Kardec. Os homens querem dar o seu jeito de ser salvo, mas só que Deus enviou Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Parece frase de efeito, mas a partir de hoje você não vai tê-la como uma simples frase de efeito, que significa dizer que Jesus é o único. Não tem outro. Não tem outro. Eu preciso, não é que eu quero. Aliás, a primeira coisa para que nós possamos ser salvos é reconhecer que precisamos ser salvos e não conseguimos por nós mesmos nos salvar. Logo, carecemos de um Salvador. É por isso que o Evangelho não é apenas pregar a salvação. Primeiro você precisa fazer o homem entender que ele é pecador. Aí é onde entra a lei. A lei mostra a minha falha. A graça mostra que há uma solução para as minhas falhas. A lei aponta o meu pecado. O seu pecado é esse aí. Mas se tivesse só a lei, todos nós saberíamos que somos pecadores. A lei mostra a nossa falha. A lei diz, não adulterarás. Se eu adultero, a lei mostra que eu estou errado. A lei diz, não matarás. Se eu mato, a lei mostra que eu estou errado. Se a lei diz, não furtarás. Se eu furto, a lei mostra que eu estou errado. E aí? Apenas revela a minha condição de pecador e de necessitado de um Salvador. E aí vem o Evangelho. Aleluia, a graça. A graça mostra que apesar de todas as falhas que o pecado, que a lei aponta como resultado do meu pecado, mas não soluciona o problema do pecado, o Evangelho vem e mostra que em Cristo é possível ser redimido de todos os meus pecados, resgatado de todos os meus pecados, purificado de todos os meus pecados. Então, o Evangelho é a resposta à acusação da lei. É por isso que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, a lei serviu como aio, me conduz até Cristo, porque ela mostra o meu desespero como um pecador necessitado de um Salvador. Então, nós precisamos fazer as pessoas entenderem, somos pecadores, precisamos de um Salvador. Aí as pessoas chegam a esse entendimento, eu sou pecador e preciso de um Salvador. Aí as pessoas começam a eleger os seus meios de salvação. Eu já sei como eu vou me salvar. Vou fazer atos de bondade, gestos de bondade. Vou fazer caridade. Não vou cometer aquele outro pecadão. Vou ficar só com as pequenas coisas, né? Quem estava aqui segunda-feira, só com as poucas coisas que tenho contra ti. Não tem jeito. Ou não, vou eleger um outro meio de salvação. Maomé, o islamismo, o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o sei lá o queísmo, e vai por aí afora. Folhas de figueira, tentativas humanas de se reconciliar com Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é o único, e que mais? Porque não obstante ser o único, aí é onde volto aqui a citar a questão da epístola aos Gálatas. O problema é que parece que Jesus é pouco demais, né? Único. Não tem como ser Jesus e alguma coisa a mais, não? Só Jesus? Podia ser Jesus e a lei, como eles pensavam lá. Podia ser Jesus e sacrifícios. Podia ser Jesus e um monte de regras, de costumes. Não, Jesus é o único e é o suficiente. Não precisa de mais nada, é só Ele mesmo. É o único e suficiente Salvador. Então nós temos que reconhecer que somos pecadores, necessitamos de Salvador
e que Jesus ele é o único e suficiente Salvador. Em Cristo, Deus estava reconciliando, só nele. Eu uso essa expressão aqui, né, dentro dessa analogia que acabo de fazer. É como se Deus estivesse dos dois lados do balcão. Como assim dos dois lados? A justiça está de um lado exigindo a cobrança pelos pecados. Só que aí o que ele faz? Ele cobra e ele mesmo é quem paga. É como Deus estando do lado de cá, do balcão, vamos imaginar, apenas imaginar, que o balcão é o céu, onde todos vamos ter que um dia comparecer para dar conta da nossa vida. E aqui está o juiz exigindo, cobrando a justiça de Deus. Só que ninguém tem condição de resolver esse problema, de quitar essa dívida. Então o que Deus faz? Deus se faz homem. Ele vai lá do outro lado, ele vem à terra, ele nasce no ventre de uma mulher, ele se torna um homem como qualquer de nós, vive aqui por 33 anos e meio, vai até a cruz, leva os nossos pecados, derrama o nosso sangue, ou seja, isso é ele do lado de lá, pagando com o seu sangue o que a justiça do lado de cá está exigindo. E depois que ele cumpre, ele volta aos céus e apresenta-se diante do Pai dizendo, tetelestai, está pago. Está pago. Sabe o que é interessante nós compreendermos com isso? Talvez no primeiro momento esta frase que eu vou lhe dizer vai parecer até herética. Então, antes de tirar qualquer conclusão, espere que eu conclua. Mas no primeiro momento vai parecer herética. Mas com isso nós entendemos que ninguém, absolutamente ninguém, vai para o inferno por causa dos seus pecados. Então, por que as pessoas vão para o inferno? Porque rejeitam a solução que Deus oferece para o problema do pecado. Ninguém vai para o inferno porque peca, vai para o inferno porque a pergunta é, quem aqui não peca? Levanta a mão quem não peca. Quem não peca? Só que nós aceitamos, aí é onde, mais uma vez, aquela expressão, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é mais uma daquelas frases que às vezes você não entende o sentido dela, estou lhe explicando aqui, você está dizendo, Deus está lhe oferecendo a solução para o problema que você gerou contra Deus, você gerou o problema do pecado, você gerou o problema da ofensa contra Deus, e esse seu pecado está lhe conduzindo para cada vez mais distante de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia, Deus está te oferecendo a solução do problema que você gerou contra Ele. Quem é esta solução? Como Ele se chama? Jesus. Aceite-o, receba-o como seu único e suficiente Salvador. Então, quando a pessoa diz não a Jesus, ela vai para o inferno não por causa do pecado. Claro, irmãos, eu fiz aqui essa expressão para você entender com mais ênfase. A questão toda não é só o pecado em si, é a rejeição a Jesus. A pessoa está se afogando no oceano, está lá se afogando, aí de repente surge um navio no meio daquele oceano, e alguém lá do navio consegue contemplar a pessoa se afogando lá, sei lá como ela foi parar naquele lugar, mas enfim, está lá no meio do oceano se afogando, e aí passa um navio, e aí esse navio avista essa pessoa se afogando, o nome desse navio é a igreja, e a igreja, vendo essa pessoa se afogando, lança para essa pessoa uma boia, né? E o nome da boia é Jesus. A pessoa diz, não, eu quero sair daqui, mas com a boia não. Quero um outro meio, não esse. Não, mas a gente só tem esse, é o único e suficiente para você, não precisa de outro. Esse aqui é o único que nós temos, mas é suficiente. Se agarre a essa boia, nós te traremos para cá e você estará salvo. Não, eu quero outro meio. Esse eu não quero, esse eu não aceito. Esse eu rejeito. O navio segue o seu rumo,
A pessoa se afoga, morre, e aí a pergunta: morreu simplesmente porque se afogou no meio do oceano? Porque rejeitou a salvação. Foi oferecida, mas ela disse não. Ela queria outro meio, ela queria outra forma, ela queria outra maneira. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outra maneira. Diga comigo: só Jesus. Só Jesus, irmãos. Você que está nos assistindo aí, se não é evangélico, aproveite, o Espírito Santo me impulsiona a dizer: só Jesus. Vai que tem alguém aí passando por aí agora, está buscando um outro meio de salvação. Não existe outro meio de salvação. Jesus é o único e é o suficiente Salvador. Se agarre a Ele, Ele é a salvação que Deus oferece à humanidade. Vamos lá? Vamos adiante, então. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que está aí. A morte na cruz foi tremenda, tanto para Jesus, nós já falamos isso aqui, né? Tanto para Jesus, quanto para próprio Deus. Foi o grande amor que pagou o sacrifício, e a justiça recebeu o preço de sangue pago por Jesus. Na cruz foram provadas e mantidas 4 coisas importantes. O que ficou escancarado, claro, evidente lá na cruz? 4 coisas. São elas: o amor de Deus. A cruz revela o amor de Deus. Tem aquelas frases que as pessoas às vezes usam, e é muito lindo, interessante, né? Se você quiser saber o significado de amor, não vá ao dicionário, vá aonde? Vá à cruz. Eu quero saber o que significa amor. Não pega o dicionário e vai lá, amor, não. Vá lá na cruz, você vai ver o significado de amor. Ali está revelado a verdadeira essência do amor. Verdadeiro significado do amor. Um amor desprendido, um amor que não quer nada em troca, um amor sacrificial, um amor ágape. Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho Jesus, para que Ele morresse por nós, sendo nós o quê? Ele falou: se você mudar primeiro, eu te entrego Jesus. Não. Entregou Jesus sendo nós pecadores. Isso precisa ficar claro para que mais uma vez evidenciemos: não há mérito humano na salvação nenhum. Nós vamos a Deus com todos os nossos deméritos, e Ele nos aceita apesar dos nossos deméritos, e nos faz em Jesus ser digno dos méritos de Jesus. Ele troca, Jesus leva os nossos deméritos e nos entrega os seus méritos. Ou seja, a salvação só nos é possível porque a justiça de Jesus é imputada em nós, e os nossos pecados foram imputados nele. Irmão, pensa bem, que proposta, e tem alguém que nega. Jesus vem e diz assim: vamos fazer uma troca? Pega todos os meus atos de justiça e receba sobre você, para que você fique em paz com Deus, e pegue todos os seus pecados e os coloque sobre mim. E o cidadão diz: não, obrigado. Essa é a loucura do Evangelho. Essa é a loucura do Evangelho. É bom demais, né? Chega a parecer loucura. Jesus vem e fala: assume todos os meus méritos, para que você... Imagina o relacionamento entre Jesus, o Filho, e o Pai. Aí Jesus diz: eu vou colocar sobre você os meus méritos, para que você possa ter esse nível de relacionamento com o Pai. E você pega os seus pecados e coloca sobre mim, para que a justiça de Deus não recaia sobre você, mas sobre mim. Você quer? Aí o cidadão diz: não, obrigado. Aí depois ele vai para o inferno e diz que Deus é injusto. Aí depois ele é condenado à eternidade no lago de fogo e enxofre e diz que é Deus que é mau. Deus é que é ruim. Pensa bem, irmãos. Se Deus, de vez em quando a gente se depara com, se Deus é bom, por que Ele lança as pessoas no inferno? Mas quem disse que Ele está lançando alguém no inferno? Ele entregou Jesus, para que ninguém vá para lá. Se Deus é bom, por que as pessoas vão penar no lago de fogo e enxofre? Mas Ele entregou o Filho dele, esvaziou o céu, entregou o Filho dele justamente para que ninguém vá para lá. É aí que é provada o amor de Deus. Aí as pessoas dizem: não, mas desse jeito eu não quero.
Eu quero de outro jeito. Eu quero viver minha vida do meu jeito e no final Deus me levar para o céu. Se não for assim, Deus não é bom. É desse jeito que as pessoas querem. Imagina. Imagina você então, por um momento, no lugar de Deus, entregando o seu maior tesouro, que é o seu filho. Quem não tem filho talvez não vai imaginar, mas chega perto. Mas agora imagina você que tem filho. Entrega o seu filho para morrer por alguém, e esse alguém ainda diz para você, não. E depois ainda quer ser salvo? De outra forma, tendo recusado essa, que é a melhor de todas, aliás, é a única. Fora dele não há salvação. O amor de Deus foi revelado ali. A sabedoria de Deus também se revelou ali na cruz, com uma profundidade insondável. O poder de Deus, a justiça de Deus diante dos céus, do inferno e de todo mundo. Foi satisfeita a justiça de Deus e a palavra de Deus foi cumprida. Então volta a esse ponto aí, ó. Jesus é o único meio da salvação. Mateus 1:21 diz, e lhe porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Contudo, o recebimento desta salvação depende do livre-arbítrio do homem em querer aceitá-la. É o que eu estou falando aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse ponto aqui, é crucial falar sobre o tal do livre-arbítrio e da predestinação. Falar em soteriologia e não discutir a questão da predestinação e do livre-arbítrio, mas perceba como eu estou lhe apresentando, o tempo todo, ao homem é dado o poder de decidir se quer ou não quer a salvação. O meio da salvação o homem não pode escolher. Só tem um, que é Jesus. O melhor de todos, irmãos. Deus não entregou, volta a dizer, um querubim, um serafim, um arcanjo. Deus entregou o seu filho e alguém está querendo um outro meio. Então, Deus espera que cada homem defina a sua posição quanto ao meio de salvação que ele fez o quê? Está acompanhando aí no material? Estou na página 29. Bem lá no meio, olha aí. Deus espera que cada homem defina a sua posição quanto ao meio de salvação que ele... Então, predestinação está ligado ao meio de salvação que Deus definiu para o homem. Livre-arbítrio diz respeito à escolha do homem em aceitar ou não este meio de salvação que Deus predestinou. Eu vou explicar isso aí mais elaboradamente, já no próximo capítulo. Vamos encerrar aqui a introdução, estamos só na introdução, né? Já quase 1 hora de aula. Aquele que aceita Jesus fica grandemente enriquecido, não tenhamos dúvida disso, porque é salvo porque aceitou a Jesus. Jesus é o meio predestinado por Deus, conforme o seu propósito, para a salvação da humanidade. É enriquecido porque ele é adotado por Filho de Deus. A criatura que está se afastando cada vez mais de Deus em virtude dos seus pecados, em Jesus pode ter os seus pecados removidos, a sua reconciliação com Deus efetivada, e agora ele se torna um filho de Deus por adoção. Olha, irmão, só benefício. Finalmente, a graça de Deus operará nele para que alcance a imagem de filho de Deus. O pecado vem deteriorando paulatinamente a imagem de Deus que fora posta no homem no ato da criação. O pecado só vem fazendo o homem cada vez mais irreconhecível, mais completamente identificável com aquela imagem original que foi posta no homem, lá no Éden. E aí, após o início desta etapa da salvação, que é a entrega da vida a Jesus, e automaticamente o recebimento do Espírito Santo para operar dentro de cada um de nós esta obra extraordinária, nós vamos sendo moldados novamente à imagem de Jesus. O que significa dizer, vamos tornar a nos parecer com a imagem original que tínhamos no Éden antes do pecado. Sabe qual é o nome deste processo? Santificação.
que é cada vez menos nos parecendo com quem éramos, caídos em pecado, e cada vez mais parecidos com Jesus. O nome deste processo, santificação. Aquele, porém, que não aceita Jesus está perdido, não porque não estivesse incluído na predestinação de Deus, mas porque não aceitou o único meio de salvação que Deus oferece. Já falamos, né? E vou falar ainda mais a partir do próximo capítulo aqui, capítulo 1, o que é salvação. O que é salvação? Vamos lá. O que é a salvação em Cristo? A palavra salvação é de profundo significado e de infinito alcance. Muitos têm uma concepção muito pobre da inefável salvação consumada por Jesus, o que às vezes reflete numa vida espiritual descuidada e negligente, em que falta aquele amor ardente e total por Jesus e a busca constante de sua comunhão. Essa é a verdade, irmão. O não entendimento dos benefícios, das bênçãos, das riquezas, faz a pessoa ser pobre com toda a riqueza à sua disposição. Nos transforma no irmão mais velho do filho pródigo, sem saber que tudo pertence a nós e vivendo como um escravo em uma casa que tudo é nosso. É isso mesmo. Você está aqui, ó, esse ambiente chamado igreja, não apenas local, estou falando espiritual, está à sua disposição. Você pode crescer espiritualmente de forma ilimitada. O que você precisa para isso? Comunhão com Deus, está à sua disposição. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. O sangue de Jesus já foi derramado. A palavra de Deus, aí, ó, tem de todo tipo, todo gosto, todo tamanho, toda versão, tem tudo à sua disposição. A pessoa só não cresce se não quiser. Continua menino, o alimento para ela crescer está aí, mas ela não come. Está tudo à disposição dela, mas ela não quer. Salvação é uma milagrosa transformação espiritual operada na alma e na vida, no caráter, de toda pessoa que, pela fé, recebe Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Observe as afirmações bíblicas. Ela é uma nova criatura, significa conversão. E tudo se fez novo. Isso é uma nova vida, novo e íntegro caráter. Veja bem aqui o termo, mais uma vez volto a ele, sotéria, soteria, salvação, é usado no Novo Testamento para se referir ao livramento material e temporal de perigo. Está lá em Lucas 1, de 61 ao 71, por exemplo, este texto, nós poderíamos recorrer a ele. E livramento espiritual e eterno concedido imediatamente por Deus aos que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Salvação também tem a ver com livramento atual mediante o poder de Deus da escravidão do pecado. Livramento. Eu vou seguir pela seguinte linha aqui. A salvação nos dá, irmãos, benefícios ilimitados. A salvação em Cristo Jesus nos traz uma infinidade de riquezas. Impossível de elencá-las aqui. Mas eu vou seguir por um caminho. Livramento da morte. Livramento da morte. Vai ficar mais simples a gente seguir essa estrada. O pecado é o resultado, traz como resultado, melhor dizendo, a morte, né? A morte é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. O homem, depois que peca no Éden, a primeira consequência que Deus alertou, que no dia que desobedecesse a Deus comendo do fruto proibido, Deus disse, no dia em que pecar, certamente morrerá. Qual foi a primeira morte que o homem experimentou quando pecou? A morte espiritual. Depois o homem, ele começa a entrar no processo de morte física. Corpo, morte física. Isso não existia, não era para existir. As doenças, as enfermidades, a deterioração do corpo, é consequência do pecado. Depois do pecado, o homem, irmãos, isso é muito sério que eu vou lhe dizer aqui, ó. Depois do pecado, o homem
deixa de viver e passa a morrer. O homem agora, ele não está vivendo. A gente diz assim, eu estou vivendo. Não, não. Desde que a gente nasceu, a gente está morrendo. As células estão se deteriorando. Nosso corpo físico está se deteriorando. Alguns levam 70, outros 80, outros 90, mas desde que nasceu a gente entrou num processo de morte física. Resultado do pecado, consequência do pecado. E a última das mortes, chamada de segunda morte, chamada também de morte eterna, é quando as almas são lançadas, condenadas pelos pecados, ao lago de fogo e enxofre. Então, observe bem. Eu disse de morte espiritual, eu disse de morte física e disse de morte eterna, que é a alma. Estamos falando, então, da tricotomia humana. O pecado mata meu espírito, o pecado mata o meu corpo, o pecado mata a minha alma. Cristo oferece a salvação. Primeiro benefício, eu já saio da condição de morto espiritual e passo a ter vida espiritual. Eu que estava morto em meus delitos e pecados, quando entrego a minha vida a Jesus, eu passo da morte para a vida. Então, o que eu disse, todos nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Então, quando é que nós passamos a viver? Só quando entregamos a vida a Jesus, é aí que a gente começa a viver. Você saiu do caminho de morte, está indo para a morte física, que vai levar para a morte eterna, aí você passa pela conversão, agora você começou a viver. Começa a viver com Cristo aqui e vai continuar vivendo por toda a eternidade. Primeiro benefício da salvação, vida espiritual. Segundo benefício, a vida do corpo. Mas a gente não continua em processo de deterioração do corpo? Sim, mas tendo a promessa de que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo, o que acontece com eles? E nós, os que ficarmos vivos, seremos? Esse é o benefício para o corpo de quem entrega a vida a Jesus como Salvador. E a alma, já vos disse, viverá eternamente, vida eterna, alma, emoções, sentimentos, quem nós de fato somos, adentrando a vida eterna, em um novo corpo glorificado, o nosso espírito tendo a vida espiritual, comunhão plena e perfeita com Deus, e a nossa alma livre das consequências do pecado, que seria a morte eterna. Então, olha os benefícios, irmãos. O pecado só traz malefício, a salvação só traz benefício. E ainda preferimos, muitas vezes, virar as costas para a salvação e escolher o pecado. Ou dizer igual aquele pregador popular aí, é ou não é verdade? É verdade. É alguém dizer assim para rapaz, não tome esse tipo de negócio, isso daí só traz prejuízo para seu corpo físico, para a sua saúde. E a gente vai lá e não come esse tipo de alimento não, rapaz, isso aí vai destruir as suas células, isso aí é cancerígeno, isso aí não sei o que, a gente, ó. É intrínseco nosso, parece que falou que não pode, aí que, pode não, me dá até um negócio agora que falou que não pode. O que fala que pode, que deve, a gente não quer. O que fala que não pode, é a batalha da carne com o espírito. Aí é onde a gente chega à consequência que chegou o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo aqui que só me leva para o caminho da morte, eu preciso ser livre dele, preciso de livramento, eu preciso de salvação. É verdade, a nossa alma está clamando por isso, por Deus, por ajuda, por socorro. Então, seguindo, não se trata apenas de livramento da condenação do inferno, a salvação abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo,
isto é, criação através de Jesus Cristo nesta vida e na outra. Pessoalmente, isto é, em relação à pessoa, a salvação que Cristo realiza abrange a regeneração espiritual do crente, acabei de falar aqui agora, vida espiritual, a redenção do corpo do crente no futuro e a glorificação integral do crente também no futuro. Irmão, todo esse pacote está incluído na salvação. Todas essas bênçãos, como eu disse, são bênçãos ilimitadas, incontáveis. A gente só ganha quando entrega a vida a Jesus. Mas o diabo oculta os benefícios, cega os nossos olhos para os benefícios e mostra os malefícios que não existem, mas enganando, mentindo o que lhe é próprio, o que lhe é peculiar, o que é digno de sua criação, a mentira, o engodo, o engano. Ah, mas se você entregar a vida a Jesus, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai perder aquilo outro, não vai mais poder isso. Aí o que não pode? O que eu acabei de dizer, tudo que faz mal. Você não pode mais beber, como se fosse coisa boa. Você não pode mais se drogar, como se fosse coisa boa. Você não pode mais se prostituir, como se fosse coisa boa. No final das contas, tudo que você não pode é ruim mesmo. Mas não, na nossa mente carnal, caída, corrupta, parece que a gente está abrindo mão de coisa boa e você vai ganhar a vida eterna. Ah, não, isso não é bom. Você vai ganhar comunhão com Deus. Ah, não, isso não é bom. Você vai ganhar a restauração do corpo, da alma, do espírito. Ah, não, isso não é bom. Bom é usar droga. Bom é prostituição. Bom é balada. Noite perdida de sono. Você percebe a que ponto chega a mente humana contaminada plenamente pelo pecado. Você diz para a pessoa, olha, você entregar a vida a Jesus, você só vai receber benefício e vai ser livre desse tanto de coisa ruim que te aprisiona, que te escraviza. Ah, deixa para outro dia. Deixa para quando eu estiver mais velho. Quando o médico falar que falta poucas horas de vida, eu entrego minha vida a Jesus. Eu tenho que aproveitar a minha juventude. Deus não merece a minha juventude, ele está dizendo. Deus não merece a minha força. Deus não merece o melhor dos meus dias, dos meus anos. Quando eu estiver lá, já faltando pouco para aproveitar, aí eu entrego esse restinho para Deus. É isso que Deus merece. As pessoas falam isso, parece que estão falando algo assim inteligente, não percebe, com perdão da expressão, a idiotice que estão dizendo. O pecado faz a pessoa ter esse tipo de concepção. E eu estou aqui mostrando, irmão, eu estou mostrando o que a Bíblia nos mostra. E a gente só precisa ter olhos espirituais abertos para ver. Está tudo aí, ó. Como receber a salvação? Há 3 passos necessários para um pecador receber a gloriosa salvação em Cristo. Primeiro, reconhecer mediante o Evangelho que é pecador. Segundo, confiar em Jesus como seu Salvador. Terceiro, confessar que o Senhor Jesus é o seu Salvador pessoal, visto que com a boca se faz confissão para a salvação. A obediência honesta do pecador, movido por Deus, né? A obra do Espírito Santo convencendo, movendo. Então a pessoa que honesta, sincera, verdadeira e piedosamente toma esse caminho, esses 3 passos, resultará na sua salvação, operando o Espírito Santo e a palavra. Isso não falha, não se trata de uma mera teoria, é a verdade de Deus sobre a salvação do pecador, revelada aos homens segundo a infalível palavra de Deus e o testemunho da infinitude de salvos em Cristo Jesus por toda parte. O caminho da salvação é esse aqui, ó. Esta palavra grega que aqui está, eu não trouxe a transliteração dela, está escrita ali uma palavra que eu já falei bastante aqui, palingenesia. Esta palavra grega significa novo nascimento. O termo é composto da junção dessas 2 palavras. Aqui está, ó, o pi, né, o pessoal da matemática, aí o Isaac que gosta, o pi, o alfa, o lambda, palim, de novo.
Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis é o livro da origem, do começo. Então, quando a gente fala palinguinésia, estamos falando aqui, de novo origem, de novo começo. Novo nascimento significa voltar à origem, voltar ao começo. Restauração da comunhão perfeita, da imagem que recebemos no ato da criação original, que foi perdida, lembra? O pecado. Então, o novo nascimento é o que? Jesus removendo, retirando o pecado, nos permitindo voltar lá para a origem, voltar lá para o começo, voltar a ter alegria na presença de Deus, satisfação na comunhão com Deus, ter livre acesso a Deus, poder ouvir a Deus, sentir Deus, falar com Deus. Regeneração, é a palavra que eu já vou dizer na sequência, que significa também palinguinésia. É isso aí, voltar ao começo. Quando a gente prega sobre a necessidade de nascer de novo, e essa foi a principal pregação de Jesus, é essa doutrina aqui, a doutrina eu não sei se vocês sabiam, acabei de revelar, é assim que criança nasce, vocês sabiam, né? É assim, sai do ovo e tal. Palinguinésia. Então vamos lá. Qual é o significado etimológico? É a volta das coisas aos seus lugares. O pecado tirou tudo do lugar, o pecado gerou confusão, o pecado gerou discórdia, o pecado gerou caos. O novo nascimento restaura tudo, coloca as coisas nos seus devidos lugares, restabelece o projeto original de Deus para o homem. Isto é, a morte e ressurreição de Jesus nos reconduz de volta a Deus. Lembra da criação do homem, formado lá do pó da terra, Deus o faz, e aí Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida, esse sopro de Deus, ruach, hebraico, pneuma, grego, que é espírito, sopro, pneuma, espírito também, ou ruach, que também é espírito. Então Deus retira dele, coloca no homem, o homem passa a ter vida espiritual, vida almática, a vida dos sentimentos, pensamentos e vontade, e vida física. O pecado entra destruindo a vida espiritual, a vida da alma e a vida do corpo físico. Jesus retira o pecado, a gente volta a ter vida espiritual. Estamos no caminho da restauração da alma e do corpo físico. Parece assim muito difícil, mas o Apocalipse, se você lê o Apocalipse o tempo todo vai falar do Gênesis. Novo céu, nova terra, de novo comer do fruto da árvore da vida. Olha lá, trazendo tudo de volta para lá, voltando para lá. Como é que a Bíblia termina? Termina voltando à origem. Às vezes parece simples demais para ser verdade, mas é simples mesmo. É simples mesmo. Mas para começar tudo de novo, o tal do reset, o computador travou lá, né, essa máquina aqui travou, a gente tem que resetar. A gente tem que fazer o quê? Para resetar é necessário fazer o quê? Vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Primeiro nascimento, que é o nascimento natural, que todos nós passamos por ele. Tem alguém aqui que nasceu? Resultado aí do pai e da mãe, tem alguém que nasceu? Eu sei que vocês nasceram, todo mundo nasceu. Você está aqui porque nasceu. O primeiro nascimento que nos introduz nessa realidade natural que nós estamos, essa realidade carnal, terrena, esse primeiro nascimento, ele leva, inevitavelmente, à morte, ao caminho de morte. Para que a gente saia desta rota inexorável da morte e comece a trilhar a rota da vida, necessário é nascer de novo.
Então vamos lá. O que é e o que não é novo nascimento? Irmãos, no final das contas, a gente está aqui estudando teologia, bibliologia, doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia, hamartiologia, soteriologia, todo esse monte de gia, e depois a teologia bíblica, aí você avança, a gente vai lá para a homilética, hermenêutica, um monte de coisa. Mas no final das contas, para ser salvo, eu preciso saber de tudo isso para ser salvo? Não, para ser salvo, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Então, se você não souber nada de escatologia, mas nascer de novo, está ótimo, você já é salvo. Eu não entendo nada de bibliologia, pastor, mas nasceu de novo? É o que você precisa para ser salvo. Minha mente chega a dar confusão quando a gente começa a estudar lá a doutrina de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ok, mas nasceu de novo? É o que você precisa para ser salvo. Porque tem gente que sabe tudo isso e não nasceu de novo. Então agora você está fazendo apologia à ignorância? Pelo amor de Deus, eu sou professor, não quero que semana que vem eu fique aqui sozinho, né? A gente está separando as coisas. Uma coisa é o que leva à salvação. Uma vez que eu estou salvo, eu preciso agora me aprofundar em tudo isso daqui, por quê? Porque eu quero que outras pessoas sejam salvas também. Eu quero ter todas as ferramentas à minha disposição para convencer outros também, para pregar a outros também, para anunciar a outros também. Agora, se você não quer que mais ninguém seja salvo, só você, basta nascer de novo. Mas eu duvido que alguém que nasceu de novo não tenha desejo que outros sejam salvos também. O que é e o que não é novo nascimento? Vamos começar pelo que não é, porque se a gente já souber o que não é, fica mais fácil saber o que é. Então, o que não é novo nascimento? Novo nascimento não revela se está membrado a uma instituição evangélica. Será que o fato da pessoa ter uma carteira de membro de uma igreja evangélica significa que ele nasceu de novo? Lá na porta do céu ele só vai precisar apresentar a carteirinha carimbada? Carimbada esse mês, hein, anjo da porta aí, ó. Assinatura do pastor presidente aí, ó. Está em dia. De repente leva junto até a carteirinha de dizimista para dar mais peso, né? Aqui, ó, membro e dizimista, hein? Aí o anjo, não, passa. Se for credencial da convenção, então aí que vai para o céu mesmo, né, irmão? Não necessariamente. O que eu estou querendo dizer é que nem todos os que são membros das igrejas locais têm os nomes escritos no livro da vida. Mas todos que têm os nomes escritos no livro da vida, automaticamente servem a Deus numa igreja local. Sim ou não? Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, palavras de Jesus. Nem todo mundo que vem no culto domingo, nem todo mundo que participa do conjunto da mocidade, nem todo mundo que é do ciclo de oração, nem todo mundo que senta no altar com os demais obreiros, nem todo mundo que prega, que canta, rodopia, sapateia e pega fogo, nem todo mundo entrará. Então quem entrará? Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não revela-se modelo de disciplina religiosa, institucional, padrão de vestuário, social, moral, corporal. Está desvinculado de títulos eclesiásticos, religiosos, tais como pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário, crente, conferencista, etc. O que eu estou te mostrando aqui, já com as minhas falas, é que nós precisamos entender a real relação de causa e efeito. Uma coisa é a causa, outra coisa é o efeito. Muitas vezes nós chamamos o efeito da causa. O que eu estou dizendo? Em outras palavras, o camarada mudou as suas vestimentas. A gente diz, mudou, está salvo. Não, a mudança de vestimenta não produz a salvação. A salvação produz a mudança de vestimenta. A gente olha a pessoa, ele mudou o seu círculo de convívio social. Ele ia lá para aquele lugar que bate tambor, agora ele vem para a igreja dos crentes. Então está salvo.
Não necessariamente. A mudança do convívio social não produz a salvação, mas quem é salvo muda o seu convívio social. Ele sai do meio dos perdidos e ele quer estar junto com os salvos em Cristo Jesus. Então, não vamos inverter a relação de causa e efeito. Ou seja, está desvinculado de batismo nas águas. A pessoa pode se batizar nas águas e não ser salva. Manifestações de extremismo religioso, aparência de piedade, demonstração pública de fervor espiritual, pode ser mero teatro e não uma realidade do Espírito. Como é que eu sei, pelo amor de Deus? Só Deus sabe e pode revelar a quem Ele quiser, tendo aí o dom do discernimento de Espírito que todos nós precisamos. Então nós avaliamos as pessoas pelas aparências. Aí eu digo, olho para vestimento, terno, gravata, tem uns até que combina direitinho, bonitinho, com o sapato, falei, meu Deus, esse aí está salvo. Aí o outro está mais ou menos, mal vestido e tal, falei, ih, rapaz, isso aí, se não vigiar. A eloquência, olha como pega no microfone, olha a postura, olha como prega, isso daí, meu Deus, o céu é dele. O outro lá, talvez, ainda não está nem totalmente liberto das gírias, o vocabulário dele ainda é meio pesado e tal. Falei, não, esse daí... Nós avaliamos o exterior. Deus é que conhece o interior. Então, entenda, a mudança de postura é resultado da mudança de caráter. O exterior não tem poder de mudar o interior, mas todos os que passaram por transformação no interior vão demonstrar isso através de uma mudança no exterior. Relação de causa e efeito precisa ficar muito bem compreendida. O que é o resultado da salvação é uma coisa diferente do que resulta em salvação. O que é que resulta em salvação? O novo nascimento. Então, pelo amor de Deus, o que é o novo nascimento? Novo nascimento é viver na própria vida natural. Uma segunda vida literalmente oposta à vida natural. Você vai ver mudança de vida, mudança de caráter. A Bíblia diz, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Mudança de caráter, santificação, é uma vida, uma nova vida oposta em quê? Em desejos, em vontades, em sentimentos, em reações. Eu tinha vontade de pecar e não tinha vontade de ir para a igreja. Era com muita dificuldade que alguém me convencia a ir à igreja. Eu ia com muito contragosto, só para poder dar alguma satisfação a alguém que insistia tanto comigo. Às vezes é o filho, é o pai e a mãe, às vezes é o marido, a esposa, ou vice-versa. Mas de repente eu fui coledido com a salvação. O Espírito Santo fez uma obra genuína de transformação. Eu fico todo dia, hoje não tem culto não, hoje não tem culto não, hoje não tem vontade de estar na igreja, porque a alegria está naquele lugar. Não tem outro lugar melhor na terra do que estar lá na igreja, na presença de Deus. Mudou o meu desejo, a minha vontade. Sentimentos, antes, sentimentos de, por exemplo, sentimentos maus, de vingança. Agora eu tenho desejo de perdoar. O homem natural não tem desejo de perdoar, tem desejo de se vingar, mas o homem que nasceu de novo, ele agora tem condição de, através da obra do Espírito no seu interior, querer perdoar. Não amava, agora ama, ama o próximo, ama o inimigo, Jesus diz. E todos conhecerão que sois meus discípulos. Como, Jesus? Se vos amardes uns aos outros. É assim que somos identificados como discípulos de Jesus, através do sentimento ou da ordenança de manifestar amor de um para com os outros. Reações. De vez em quando ainda tem um que a gente encontra por aí, ameaçando alguém. Não, você toma cuidado comigo, esse braço aqui se converteu, mas esse aqui ainda não, hein? Dependendo do que você fizer, eu não respondo pela minha reação. E a virtude do fruto do Espírito, chamada mansidão, domínio próprio, não está agindo ainda não? Vai também mudar as nossas reações. É onde alguém esperava uma reação nossa. Rapaz, você fez isso com ele, rapaz. Aí olha assim, não, ele não reagiu como reagia antes, não. Rapaz, está diferente mesmo, ele mudou mesmo. As pessoas vão ver.
reações diferentes, conduta diferente. Então perceba aqui, ó, a imagem é pesada, é forte, mas é real. O ser humano nasce morto para Deus. O primeiro nascimento representa a morte. O segundo nascimento é a vida plena, é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, por isso que quando a pessoa nasce, eu disse, todos nós nascemos, se passou apenas pelo primeiro nascimento, a Bíblia diz, mortos em delitos e em pecados, inimigos de Deus, filhos da desobediência, debaixo da ira. Tudo isso só se altera depois que nasce de novo. Eu sei que essa imagem assim choca, né? A gente está falando, a gente olha assim, dá um estado de inocência. É óbvio que não vai ser punido as penas eternas estando no estado de inocência. Mas quando atingir a consciência, se não entender que necessita de nascer de novo, mas ele é bonzinho, ele é calminho, ele é quietinho. É só isso para ir para o céu? Então Jesus morreu em vão? Não precisava do sacrifício de Jesus, bastava ser bonzinho, calminho, quietinho? Você vê como é que as pessoas falam assim, a gente até releva, mas isso é diminuir o sacrifício de Jesus. Então não precisava Jesus ter morrido, bastava, né, uma adaptaçãozinha aqui, uma melhoradazinha ali, uma recalchutadazinha aqui, evitava isso aqui, melhorava ali, não precisava Jesus ter morrido. Qual foi a revelação de Jesus a Nicodemos? Em verdade te digo que se não nascer de novo, não tem jeito, não pode ver o reino de Deus. Olha a ênfase, saindo dos lábios de Jesus, olha a ênfase, em verdade te digo. Nicodemos, se você não nascer de novo, mas eu sou mestre em Israel, e daí? E daí, Nicodemos? Fariseu, só está piorando sua situação, está ajudando em nada. Porque o velho homem está caminhando para lá, ainda com a bola ali de aço na perna, escravo, chamada pecado. Para mudar o caminho, o rumo, a direção, subir em direção às mansões celestiais, precisa ser novo homem, nascer de novo. Lembra da equação da semana passada? Todo aquele que nasce apenas uma vez, o que acontece com ele? Fatalmente morrerá duas. Só nasceu uma, vai morrer duas. Todos morrerão a morte física, natural, e se nasceu apenas uma, vai morrer a morte eterna também. Nasceu uma, morre duas. Porém, todo aquele que nasce duas, morrerá apenas uma. Um adendo aqui, ó. Em nosso caso, aqui, ó, nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que no nosso caso nenhuma? Eu estou acreditando no arrebatamento da igreja. Eu não sei o que você está esperando, não. Eu estou esperando a trombeta tocar, o céu se abrir e a gente ir embora daqui. Eu estou acreditando. Se você não acredita, tudo bem, mas você vai passar, no máximo, por uma morte. No máximo. Se você nasceu duas, no máximo você morre em uma. Eu estou crendo que nem vou ser apresentado a essa tal de morte. Vou nem saber quem é ela. Passar direto. Você não está acreditando também não, irmão? Você está meio xoxo assim, meio desanimado. Você está querendo conhecer a morte, ó. Depois você me diz lá no céu, você me conta como foi. Eu não quero conhecer, não. Quero ser transformado, irmão. Eita glória, eu estou com vontade de falar mistério aqui, hein? Não sei você aqui, mas... irmão, o negócio está ficando gostoso aqui. Eu estou querendo mesmo, crendo que a trombeta vai tocar e nós vamos partir. O que é nascido da carne, vamos lá, eu tenho que segurar. O que é nascido da carne é carne, isto é, o nascimento natural é físico e nada mais do que isso. E o que é nascido do Espírito
espírito com E maiúsculo, este é espírito, espiritual, ou seja, o que é nascido por obra do Espírito Santo, este é espiritual. É Jesus que está pregando, irmão, não é para uma multidão de 1 milhão, de 10 mil, de 100, para um homem. A maior mensagem já pregada em toda a história da humanidade foi numa noite escura para um homem. Essa daí, ó. A maior mensagem de todas. Pregada pelo maior pregador da história da humanidade de todos os tempos. Além de ser o pregador, ele é o Salvador, ele anuncia ele mesmo. Ele é o pregador e é a mensagem. Coisa extraordinária, né, irmão? Ele é o pregador e ele é a mensagem. Pregando para um homem que ficou maravilhado, estupefato, boquiaberto, e Jesus perguntou: você está maravilhado? Não te maravilhe de eu te ter dito. Só não fique espantado com essa revelação. Necessário é nascer de novo, ou seja, que você precisa nascer espiritualmente. Jesus, irmão, ainda ficou, na verdade, Jesus é que ficou admirado com Nicodemos. Jesus é que ficou admirado com Nicodemos. Eu vou traduzir aqui na versão, tem as versões Almeida, revista corrigida, revista atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, King James e tal. Essa é a versão do Márcio mesmo do século 21. Para ficar mais fácil. A minha versão do século 21. Jesus ficou lá assim, de boca aberta. Nicodemo, como é que você conseguiu essa credencial de mestre sem entender de novo nascimento? Como é que você é doutor em teologia e não sabe de novo nascimento? Como é que você é pastor de igreja e não sabe de novo nascimento? Como é que você conseguiu chegar nesse ponto aí sem saber de novo nascimento? Sabe por que ele não sabia? Porque ele nunca tinha experimentado. Ele não sabia porque ele nunca tinha experimentado. É por isso que às vezes nós temos em nossos púlpitos mensagens rasas, porque as pessoas têm vidas rasas. Ela vai pregar o que ela não vive. Ela não conhece, não tem experiência com aquilo. Aí tem que falar mesmo do receba, toma posse, olha a chave, olha o anjo, sinta aí, toca no seu irmão, diga para ele, é hoje, vai, acabou o culto, amém. Falou nada, não tem nada. E o pior é que o povo ainda vai embora e diz: rapaz, o negócio foi tremendo, hein? Que maravilha hoje, você viu? Não teve nada. Teve nada. Novo nascimento, irmão, mudança de hábito, de costume, de modo, de comportamento, de práticas habituais, de procedimento. O que interessa saber nessa noite é o seguinte aqui, irmão. Eu quero saber de você, me responda aí você. Já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Só um teste rápido para você fazer com você mesmo, para saber se você já nasceu de novo. Um teste simples, rápido, para você fazer com você mesmo, para não gerar nenhum constrangimento. Você está entendendo alguma coisa que eu estou falando aqui? O Nicodemo não entendeu nada. Você está falando de quê? Eu entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? Que história é essa? Nascer de novo? Não estou entendendo nada. Aí Jesus: meu Deus, me dá graça, Pai, me dá graça. O homem não entende nada. Aí ele falou assim, continua falando, Jesus: mas se eu estou falando do básico, basicão aqui, o simples, você não entende? Como é que você quer que eu falo das coisas celestiais? Você vai ter um AVC aqui na minha frente, aqui, ó. Você vai ter uma parada cardíaca. Eu estou falando do básico, do ABC, das doutrinas elementares da fé. Você está aí, ó, babando aí. Imagina se eu começar a falar das coisas do céu. Então a pergunta é: você está entendendo o que eu estou falando aqui? Necessário é nascer de novo, nascer como obra do Espírito? Só que, por isso que a gente prega para o pecador, né, para a pessoa, ele não entende, não entende. Não entende. Aí fica: meu Deus, o que esse pregador está falando? Jesus amado, que história é essa? Não entende. É por isso que o Espírito Santo opera. Tem que operar. Trazendo compreensão, iluminação, convencimento. O Espírito Santo que opera isso, faz essa obra. Por isso que o pregador não tem razão nenhuma
para se gloriar, se ao término de sua mensagem vir à frente 1, 5, 10, 100, 1000, 1 milhão, aí ele posta, né, na rede social, esta noite ganhei 1000 almas para Jesus. Ele ganhou? Ele ganhou? Pode ser o pregador mais inteligente do planeta, se o Espírito Santo não fizer a obra. E outra, como é que garante que as pessoas que vieram à frente, alguns ainda vão além, 100 pessoas se converteram, mas como é que eu vou saber se converteu? Só vou saber depois. Ela respondeu positivamente ao convite do Evangelho, mas nós vamos ver depois as consequências dessa decisão, para eu poder dizer que houve conversão. Aí depois que a gente vai ver a mudança de atitude, a mudança de prática, a mudança de conduta. Não adianta eu vir aqui numa festa, prego, aí vem 100 à frente, eu quero ver 3 meses depois esses 100 descendo as águas batismais. Eu quero ver desses 100 depois eles participando do evangelismo, entregando folheto, ganhando mais alma. Senão não houve novo nascimento. Não é nenhum tipo de desestímulo não, irmãos. A gente só está colocando as coisas nos devidos lugares. Às vezes a gente usa algumas expressões fora de lugar. Você disse que pregou e falou, 10 pessoas se converteram. A gente vai estudar o que é conversão. Primeiro é a aceitação ao convite do Evangelho, arrependimento, conversão, aí vem a santificação. São os outros capítulos. Mas vamos lá. Pleno conceito e convicção de salvação. Vemos em Hebreus 2:3 uma cristalina verdade sobre a salvação. Uma tão grande salvação. O que denota esta expressão? Ela diz respeito às riquezas imensuráveis da salvação, às bênçãos subsequentes a ela, à eternidade infinita dela, ao seu alcance imensurável e à sua sublimidade. Se todos os crentes tivessem uma plena visão da salvação, se pudessem ver plenamente ao longe a tão grande salvação que receberam, com certeza teriam atitudes diferentes no seu dia a dia, teríamos tanto regozijo, irmão, tanta motivação, tanto entusiasmo, tanta convicção, tanto anseio e elevo pelo céu, que não haveria na terra um só salvo descontente, descuidado, negligente, embaraçado com as coisas desta vida e deste mundo. Se os nossos olhos fossem plenamente abertos para as riquezas da salvação, nenhum de nós se encantaria com as coisas dessa terra. Como diz a belíssima letra do hino da harpa, né? Quando diz que, né, passarinhos, belas flores, querem o quê? Querem me encantar, mas isso não passam de vãos e terrestres esplendores. O que é que eu almejo? Almejo o meu lar. Tem muita coisa bonita nessa terra. A gente passeia em alguns lugares maravilhosos, o nosso Brasil tem muito lugar maravilhoso, bonito, outros lugares do mundo, você se encanta, tira foto, meu Deus, toda vez que você vê, irmão, um lugar magnífico, não tem problema não, você se admirar, é criação de Deus, principalmente se não for obra humana, né? For obra mesmo das mãos de Deus, mas aí, em seguida, faça um exercício de trazer a sua mente e o coração. Meu Deus, se esse lugar é bonito assim, imagina o céu que está me aguardando. Se isso daqui destruído pelo pecado, maculado, contaminado, é bonito desse jeito, imagina o céu que está... Aí você dá uma rajada de glória a Deus, aleluia. Não tem problema achar bonito as coisas aqui, mas não perca o foco. Tem algo muito mais maravilhoso nos aguardando. Os nossos olhos precisam se abrir para lá. Se isso acontecesse, irmão, teríamos uma tão profunda compreensão do que é o céu, e por isso teríamos tanto desejo de ir para lá, que olha essa frase que está aí, o diabo não teria na igreja um só fã. Pois é, o diabo tem fãs na sua igreja, na igreja, admirador das suas coisas, aliados, mas há crentes que admiram e gostam das coisas do maligno e se aliam a ele, por mais que não admitam, pelo fato de não atentarem para tão grande salvação. Tornam-se vulneráveis às investidas do tentador. Eu vou pular aí o valor da sã doutrina, não porque seja menos importante, não. Você vai ler esses 2 parágrafos depois. Nós vamos falar agora de predestinação divina e livre escolha humana. Preciso falar disso aqui antes que o tempo
Não dê mais. Na Bíblia temos tanto a predestinação divina como a livre escolha humana em relação à salvação. Mas não uma predestinação em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição eterna. Mas a palavra de Deus não apresenta uma livre escolha humana como se a salvação dependesse de obras, esforços e méritos humanos. Os extremos nesse assunto é que são maléficos, propalando ensinos que a Bíblia não contém. A ênfase inconsequente à soberania de Deus no tocante à salvação leva a pessoa a crer que a sua conduta e procedimento nada tem com a sua salvação. Por outro lado, a ênfase inconsequente à livre vontade, livre-arbítrio do homem, conduz ao engano de uma salvação dependente de obras, conduta e obediência humana. É aqui que nós precisamos falar. Predestinação é bíblica? Sim. Livre-arbítrio é bíblico? Sim, também. Os dois são conceitos doutrinários bíblicos, que não se opõem, se completam. E nós vamos entender isso agora, melhor, né? Eu sei que você sabe, você vai entender melhor. O problema é a pregação em que a predestinação ela é individual. Como se Deus predestinasse. O que é predestinar? É destinar previamente, é decidir previamente o destino. Decidir, definir antecipadamente o destino, o final. Então, Deus não predestina indivíduos. Este está predestinado à salvação, este está predestinado à perdição. Aí, alguns que, por esse conceito de predestinação individual, alguns que estariam predestinados à salvação, por mais que vivessem vidas ímpias, em dado momento, Deus daria um jeito de trazê-lo para o caminho dos salvos. E o outro, por sua vez, que estivesse predestinado à perdição, ainda que estivesse no caminho da salvação, este mesmo Deus, depois, o removeria desse caminho para conduzi-lo ao caminho qual havia sido predestinado, ou seja, a perdição. Irmão, não existe predestinação individual. Deus predestinou um corpo. O nome desse corpo, o corpo de Cristo, também conhecido como igreja. A igreja está predestinada à salvação. A igreja está predestinada à salvação. E aí cada indivíduo, fazendo uso da sua livre escolha, do seu livre arbítrio, decide ou não fazer parte do meio que Deus predestinou para a salvação, que é a igreja, o corpo de Cristo. Vamos pensar assim, da seguinte maneira, ainda há pouco eu usei o exemplo do navio no meio do oceano, a pessoa lá, se afogando, e aí joga a boia, ela recusa. Então, vamos pensar então, que este navio chamado igreja, está zarpando do porto da perdição, com destino a uma terra chamada terra de delícias, terra da salvação. Este navio zarpou, levantou a âncora, não conheço muito da linguagem náutica não, mas despediu, pum, foi embora. Só que antes dele partir, a mesma história de Noé, foi lançado o convite a todos que quisessem entrar nessa embarcação, livrando-se da perdição e rumando em direção à terra de delícias, à salvação. Aí as pessoas decidem ou não fazer parte dessa embarcação. Alguns decidiram entrar, outros não decidiram entrar, fizeram uso da sua livre escolha. O navio partiu. Este navio está predestinado a chegar lá na terra da salvação. Independente da escolha individual de um ou outro, de alguém que escolheu participar, do outro que não escolheu participar. E digo mais, se no meio do caminho, aí no meio desse marzão, aí desse oceano, um cidadão chegar à conclusão, quer saber?
negócio aqui é difícil, é chato, é complicado, eu achei que a viagem era rápida, a viagem é demorada, já leva muito tempo, e é igual a história lá da Arca de Noé. Está lá e passa dia, entra dia, sai dia, entra dia, e a pessoa vai lá na janela, eu não aguento mais estar aqui dentro, ele abre a janela e fala, olha o que tem lá fora. Você vai pular lá para fora? Olha o que tem lá fora. Mas de vez em quando alguns decidem pular fora do barco, chamado igreja. Aí eu não aguento, a igreja é muito problema, os crentes é problemático. É claro, irmão, é formado de pessoa, de gente. Não tem anjo reunindo aqui. A não ser o anjo da igreja. Os demais, tudo é ser humano mesmo, Então tem problema, tem dificuldade, igual a Arca de Noé, tem isso tudo aí, mas... E aí, você vai fazer o quê? Vai pular fora? Se pular fora, é o único meio que Deus predestinou para a salvação. É o corpo de Cristo. Se você quiser ser membro do corpo de Cristo, maravilha para você. Corpo de Cristo é o único meio de salvação. Eu não quero ser membro do corpo de Cristo. Uma escolha sua, mas o corpo de Cristo continuará predestinado à salvação. Este navio chamado igreja vai chegar lá. Alguém decidiu pular fora? Pulou fora. E de vez em quando alguns pulam fora e aparece aí de novo perto do navio e ouve o capitão falar, rapaz, volta para cá. Pega aí essa boia, volta para cá. Acontece ou não acontece no domingo? Volta para cá, rapaz, entra, larga esse negócio, mas volta. De vez em quando uns voltam, outro não volta, outro diz que vai voltar depois. Independente das escolhas individuais, livre-arbítrio, a predestinação deste navio prossegue. Então é isso aqui que nós temos que entender. Veja aí, na sequência, olha. Ora, somos salvos não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para Deus, mas pelo que Jesus já fez por nós, de uma vez para sempre. Há muitos por aí tendo a salvação dependente de obras, obediência, conduta, santidade, etc. Não é de admirar que os tais caiam e não se levante, e que quando pequem duvidem da sua salvação. Conheço pessoas assim, que elas acreditam que elas são salvas por causa dos seus méritos, e aí quando erram, elas mesmas se punem imaginando que não é possível mais haver reconciliação. Elas imaginavam que eram infalíveis, se transformaram em seus próprios salvadores, e quando falharam, não aceitam reconciliar, elas mesmas que se punem, elas mesmas que se lançam no caminho da perdição, porque acreditavam erroneamente que elas eram as suas obras, suas atitudes, sua postura, e aí quando peca, quando falha, quando erra, não consegue reconciliar. Qualquer pessoa que crê em Jesus torna-se um dos escolhidos de Deus, pois somos eleitos em Cristo. Mateus 22, de 1 a 14, vemos que todos os convidados foram chamados, porém, escolhidos foram os que aceitaram o chamado. No versículo 14, a expressão muitos são chamados, mas poucos escolhidos, revela, portanto, que das multidões que ouvem o Evangelho, apenas uma pequena parte crê em Cristo e o segue. Então, torna-se escolhido porque aceita o chamado. Deus elegeu para si um povo chamado igreja, e não indivíduos isoladamente. Somos predestinados porque somos partes da igreja de Deus. Não somos partes da igreja de Deus porque fomos antes individualmente predestinados. Percebem mais uma vez? É sempre essa inversão da causa e efeito que traz a confusão. Você não é predestinado e por isso se torna membro da igreja. A igreja é predestinada. E aí, depois que você faz parte dela, você se torna um predestinado. Se na igreja, como corpo de Cristo, como eu já disse, alguém individualmente se desvia e não volta, em nada a eleição da igreja é alterada. Se não houvesse o perigo real de queda definitiva para o crente, por que a Bíblia advertiria com tanta ênfase para que ninguém caia? Veja aí alguns textos. Porque se viver de segundo a carne, o que acontece? Morrereis. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. E aí próprio Paulo, olha o que Paulo diz, dele mesmo,
antes subjugo o meu corpo, carne, e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele está dizendo a possibilidade dele apontar para outros o caminho da salvação e ele mesmo, se der vazão à carne, se sujeitar aos desejos da carne, no final ele mesmo figurar entre os reprovados. Marcos 13:13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Assim, o crente deve obedecer a Deus, não para que a sua obediência o salve ou o mantenha salvo. Mas por que é que o crente deve obedecer a Deus? Como uma expressão da sua salvação, do seu amor e da sua gratidão para com aquele que o salvou. Então, eu não faço boas obras para ser salvo. Faço boas obras porque sou. É isso aí que você precisa entender. Predestinação e livre escolha. Então, predestinação, proerismos, a palavra grega, significa determinação formada por Deus de conduzir os justos à vida eterna. Então, estamos falando aqui, concluindo, que a eleição, a predestinação, ela é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifique e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Nota final: a predestinação não é um decreto exclusivista que condena previamente a uns e a outros salva. Segundo a palavra de Deus, predestinação é uma oferta salvadora através do comportamento pessoal de cada indivíduo. Lembrando sempre, para a gente fechar, eu gostaria de falar de arrependimento, mas vou deixar para a semana que vem, tentar chegar um pouco mais cedo para a gente começar a partir daqui. Mas para a gente fechar, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Óbvio, pensa no corpo, o corpo de Cristo. É óbvio que o corpo de Cristo irá para o céu. O corpo de Cristo irá para o céu. O cabeça, que é o próprio Cristo, lá já está. O corpo, que é a igreja, para lá irá. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então imagina aí, que eu sou uma unha desse corpo. Se eu me desligar, essa unha for aqui arrancada e desligar do corpo, o corpo segue o seu caminho e a unha fica para trás. Continua o corpo tendo vida e essa unha, claro que não. Um dedo amputado, um dedinho do pé, algum... O corpo continua tendo vida e seguindo o seu curso, mas aquele membro que se desliga do corpo, é esse que se perde, é esse que fatalmente morrerá. Então, a predestinação é coletiva, é o corpo, é a igreja, e não individual. Nos tornamos predestinados quando fazemos parte do corpo. Então, fazemos parte dos predestinados, o corpo de Cristo, a igreja. Do contrário, a nossa predestinação é para a perdição, porque assim nascemos. O primeiro nascimento, inevitavelmente, conduz à morte eterna. Somente o novo nascimento, que nos torna membros do corpo de Cristo, da família de Deus, da igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, é que nos transforma em predestinados à salvação eterna. Então, irmãos, só para observar aqui, eu vou encerrar agora a aula. A partir da próxima semana nós vamos entender as etapas da salvação, o passo a passo. O primeiro deles é esse aí, ó, o capítulo 2, o arrependimento. Depois que a pessoa se arrepende, o capítulo 3, ela tem que experimentar o quê? A conversão. Aí depois vem o capítulo 4, arrependido. Uma vez arrependido e convertido, este será justificado. Arrependeu, converteu, foi justificado, é adotado, passa a ser parte da família de Deus. E aí então, entra no processo da santificação, capítulo 6, que se encerra no capítulo 7 com a glorificação, corpos glorificados, é o último estágio. O
capítulo 8 nós vamos falar na última aula, é tipo um adendo, aí um apêndice, uma parte extra, nós vamos tratar novamente, só para enfatizar ainda mais, porque é a razão da salvação, que é a morte de Cristo, a razão da nossa salvação. Portanto, aqui encerramos a aula, espero a todos, irmãos, na próxima semana, próxima quarta, iremos estudar aí sobre o arrependimento, conversão e os próximos passos, vamos ver até que hora conseguiremos. Então, semana que vem, 19h30, querendo Deus, aqui estaremos. Vamos encerrar a nossa aula, aproveito para convidar a todos, a partir do próximo fim de semana, depois de amanhã, sexta-feira, começa a festividade aqui na igreja, viu? Sexta, sábado, domingo, segunda, participe, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Quem nos acompanha o culto aí também, podendo pelo canal da nossa igreja TV Adma, vai ser uma bênção, 52 anos da nossa igreja do Círculo de Oração. Coloquemos sobre os pés para orarmos e encerrar a aula. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos esta noite, mais uma vez, pelo privilégio de termos estudado este assunto tão importante, empolgante, fundamental, crucial para a nossa redenção. A doutrina do novo nascimento, palingunésia, regeneração. Ó Deus, a obra a qual todos nós precisamos experimentar e a cada dia experimentar mais e continuar experimentando até o arrebatamento. Nos ajuda a cada dia morrer um pouco mais para a velha natureza e nascer de novo e de novo e de novo para Ti. A cada amanhecer, quando abrirmos os nossos olhos, que seja, ó Pai, a expressão de um novo nascimento, o início de uma nova vida para Ti, uma vida aonde só nos interessa agradar a Ti, o céu, e entender que estamos peregrinando nesta terra, mas seguindo rumo ao nosso lar. Ó Deus, opera esta obra nas nossas almas, no nosso espírito, no nosso coração. Isto não é obra de homem, nós não conseguimos realizar isto, mas nós permitimos, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, não apenas permitimos, desejamos, não apenas permitimos e desejamos, mas clamamos. Opera esta obra em nosso interior. Ó Deus, faça-nos cada vez mais desejosos do céu e com cada vez mais repugnância por essa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e verdadeiramente aguardam a vinda do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, até a próxima quarta, querendo Deus.